Voltamos com o DNA, estou recebendo Eliandro Maurati novamente. Meu amigo, agora eu posso falar assim, tão bom, né? A gente vai se tornando amigo mesmo das pessoas que a gente se conectam, que a gente encontra propósito em comum, né? E para mim é tanta honra. Que bom, eu fico minha muito também. feliz. Então vamos lá, Eliandro. Eu falei no primeiro bloco, né? A gente contextualizou um pouquinho sobre essas questões da dinâmica social, né? Do que aconteceu aí pós-pandemia. E você terminou sinalizando, né? Algumas coisas que aconteceram também na sua própria carreira. Eu acho que compartilhar essa experiência humaniza muito, aproxima muito uma pessoa bem-sucedida das pessoas que estão buscando também chegar nesse lugar, né? Sim. Bom, então, como eu estava falando, né, todos nós passamos por muitas dificuldades e tivemos que reaprender e refazer praticamente a vida durante essa pandemia. E não foi diferente com a gente, né? Muitas mudanças e o clubinho, todo o nosso trabalho, nós estávamos, né, diretamente ligados às escolas, e quando as escolas pararam, nós paramos completamente também por um ano, né? Então a gente teve que reaprender a fazer o nosso negócio acontecer, e de fato a gente teve que criar produtos durante a pandemia, novos produtos focados no que estava passando, para tentar não só sobreviver financeiramente, mas levar para as pessoas uma forma diferente de autoconhecimento, uma forma diferente de levar saúde mental, inteligência emocional para dentro da casa dos pais, né, das famílias, para as crianças. Então a gente criou diversos cursos durante esse momento difícil, para que a gente pudesse ajudar. Cursos, ferramentas, meditações, enfim, terapias e uma série de coisas para que a gente pudesse realmente levar um conteúdo para casa dessas famílias, para casa das pessoas, que fosse nesse momento relevante para elas, e para que elas tivessem ali um calento, né? Tivesse ali um momento de respirar profundamente e ver que isso tudo ia passar. A gente precisava de fato ter um pouco de paciência, fazer a nossa parte, respeitar o que estava sendo pedido, respeitar o outro, né, principalmente, para que isso acontecesse e para a gente chegar onde a gente está chegando. E eu vou querer detalhar bem o que é, né, eu não sei nem se é um projeto, mas, né, já é um programa, sim, né, a gente vai conversar melhor sobre ele. Até você passar por esse processo, né, não sei se foi um processo de desconstrução ou de reconstrução, como é que foi passar por esse processo, Leandro, como empreendedor? Eu acho que foi um processo de aprendizagem mesmo, né? A gente não reconstruiu, porque o que tinha ficou, mas a gente construiu coisas novas, né? E isso foi muito bom, tá? No primeiro momento um pouco assustador, um primeiro momento sem saber o que fazer de fato. A gente ficou bem, como muitas pessoas, o que a gente pode fazer agora, né? E aí, novamente, o ser humano, ele precisa evoluir, ele precisa buscar soluções. Eu acho que todo mundo faz isso de alguma forma, e foi o que a gente fez. Então eu já estava ligado muito à parte terapêutica, eu já tinha formações sobre terapia, hipnoterapia, e dentro da minha casa, nesse momento de crise, eu comecei a utilizar muito mais isso para mim, para os meus filhos, e eu vi ali uma oportunidade quando, com a minha filha, fazendo uma meditação para ela dormir, e ela me falando o quanto aquilo estava fazendo bem para ela. No dia seguinte, ela acordava de manhã me falando: papai, eu sonhei com aquilo que você falou, que era uma história meditativa que eu estava criei para ela durante a meditação, durante a pandemia, e ela ficava me dando feedback, sabe? Papai, eu sonhei com aquilo. E o que aconteceu no seu sonho, filha? Aí, aquela historinha que foi a historinha para ela dormir e relaxar, se tornou uma história muito maior. E aí eu vi uma oportunidade. Se a minha filha de 8 anos estava vivendo aquilo, e aquilo estava fazendo um bem para ela muito grande, eu falei assim, por que não levar isso para outras crianças e para outras famílias? E, Leandro, você tocou num ponto assim que é muito curioso. Em nenhum dos nossos cafés a gente parou para tentar isso, pelo menos eu não me lembro. Quando você conta a história da origem do Clubinho Salva-Vidas, você fala do seu filho Luan, Sim. o seu filho mais velho, e você fala de uma
de um determinado posicionamento do Luan que te inspirou, que te fez refletir. E o Luan tinha quantos anos, Eliandro? 7 anos. 7 para 8 anos, Isso, não era? Isso. E aí agora você está num novo ciclo, trazendo outras coisas, e aí você fala da sua filha com 8 anos. Olha que coisa. A gente já tinha falado sobre isso? Não, Você nem eu nunca tinha parou? pensado sobre Olha, isso. Essa é a verdade, perfeito. Então, assim, temos aqui um empreendedor de impacto social que faz com que as coisas brotem do seio da família, né? Quer dizer, olha a riqueza de oportunidades, né? Que são vivenciadas, que são experienciadas no seio da família. Sim. Infelizmente, quantas pessoas ainda negligenciam, né? Assim, não olham para a família e tal. E a gente está aí, um homem bem-sucedido, enxergando oportunidades porque ouve os filhos. Olha aqui. Sim, eu sempre digo, já falei isso diversas vezes, quem me conhece bem sabe disso, né? Eu sempre digo que eu tive 2 momentos muito importantes na minha vida, né? O primeiro foi antes de ser pai, né? De ser aquele adolescente, aquele jovem cheio de sonhos, né? Cheio de vontade de lutar. Eu sempre fui empreendedor, desde 20 anos praticamente eu trabalho por conta própria, então eu sempre tive isso na veia, mas depois que eu me casei, que eu tive meu filho, né? Então eu fui um Eliandro até aquele momento, mas depois de ser pai, eu me tornei de fato um outro Eliandro, o Eliandro pai, né? O Eliandro chefe de família, e de fato eu comecei a ter um olhar muito importante para a família, porque quando eu me casei para ficar casado a minha vida inteira. E eu sempre falo isso também, né? Então, o tempo que eu vivo com a minha esposa, eu tento viver em lua de mel. Então, eu tento ser o melhor marido para ela. Eu tenho certeza e sinto isso, que ela também tenta ser a melhor esposa para mim. Por isso a gente vive tão bem. E eu tento fazer isso também com os meus filhos. Mas Eliandro, você nunca errou com teus filhos? Muitas vezes, né? E sempre que eu posso, eu peço perdão por isso a Deus, perdão para eles, desculpas. Mas mais do que isso, eu estou sempre muito ligado com eles. Porque o abraço, o amor, a desculpa, a compreensão, o perdão, não tenho ego para eles e nem para ninguém. Então não tenho nenhum problema de pedir desculpas, abraçar e chorar quando eu estou errado, sabe? E eles também não. Então, se eu sou uma motivação para eles, você não tem ideia quanto que eles têm de motivação no meu olhar, quando eu olho para eles e vejo, nossa, aquilo ali é um pedacinho meu, sabe? Aquilo ali é um pedacinho da minha esposa. Então, é a perfeição do Eliandro, é a perfeição da Aline, e aquilo me enche os olhos, me inspira. E quando eu olho para eles, eu sou inspirado por eles, não só como pai, mas eu sou inspirado também para criar outras coisas. E por isso vem acontecendo. Aconteceu o Clubinho, com o Luan me inspirando, agora aconteceu o que a gente está falando agora aqui, que é um programa de meditação para famílias, né? Um programa lúdico, através da Alícia. Por quê? Porque a gente faz com muito amor, com muita paixão, e isso é refletido. E tudo isso que você está falando acerca da sua família está presente de algum modo nesse programa, né? Nos programas da meditação para criança, você busca alcançar os pais também, não é? Sim, de que forma isso acontece? Tudo. Eu lembro que no primeiro DNA você me perguntou, Leandro, você tem uns P's aí, né? Que P's é esse? Naquela época eu falei 3 P's, né? Só que agora eu botei mais 2 P's nessa história. Tá crescendo, né? Vai proliferando. Pois é. Proliferar é outro P. Pois é, então o que eu acho que tudo na vida, né, e naquela época eu falei do P das pessoas, né, o P do propósito, o P da paixão, que esses eu acho que são fundamentais para tudo que você faz na vida, né, propósito, paixão, pessoas, sem isso nada acontece, mas você precisa criar, como a gente fala da família, mas a gente está falando também de negócios, de empreender nesse meio que a gente está vivendo agora. A gente tem que falar de coisas importantes que muitas vezes a gente não está acostumado a falar, que é o planejamento, né? Então, se você planejar muito bem a sua família, se você planejar muito bem o seu trabalho, se você planejar quem você quer ser quando você crescer, a chance disso dar certo é muito grande. Só que a maioria de nós não faz isso, né? Então, hoje eu coloco o P de pessoas, claro, sem pessoas você não faz nada, de
o P de processos, porque você precisa criar processos na sua vida, para tudo, não só para o teu trabalho, mas processos, rotinas dentro da sua casa, rotinas para você melhorar a sua qualidade de vida. Esses processos são fundamentais para qualquer coisa. Depois você tem o P de paixão, aí você tem o propósito, e aí você tem todo esse conjunto de coisas que vai fazer com que você, de fato, tudo que você faça, mesmo que você não tenha o sucesso que você esperou, financeiro, mas você vai ter o sucesso de olhar para aquilo e saber que aquilo que você está fazendo está causando um impacto e a diferença numa família. Porque a gente precisa pensar em criar negócios que vá para o mundo e que impacte milhares de pessoas. Mas, Ana, vamos falar a verdade, se a gente criar um negócio, se a gente criar alguma coisa que impactou, que salvou a vida de uma pessoa, que mudou a vida de uma pessoa, você já ficaria feliz? Eu, sem dúvida. Eu também. Então é isso, sabe? E eu penso sempre em escalar. Tudo que eu faço na minha vida, eu penso como um empreendedor de fato. Como que eu posso criar um negócio que ele pode de fato crescer e ir para o Brasil todo e escalar? Vamos desenhar isso no próximo bloco? Com Você certeza. consegue deixar? Sabe por quê? Eu quero usar um tempinho final desse bloco para passar para vocês o vídeo institucional do Instituto. Porque eu acho que a gente vai ter mais tempo, mais riqueza, né, para conversar e explorar você, se as pessoas assistirem o vídeo e entenderem, então, do que a gente está falando. Perfeito. Pode ser? Maravilha. Acabei de inventar essa moda, então a gente coloca aí. Segue. Mais de 860 milhões de crianças e jovens do mundo todo saíram um dia das aulas e na manhã seguinte não puderam voltar à escola, nem brincar e interagir com seus amigos. Com o passar dos meses de confinamento, os problemas de saúde mental também cresceram de forma silenciosa. Entre elas está a ansiedade, o estresse e a depressão. Além de um cenário agravado pela pandemia, crianças e jovens enfrentam esses problemas em um mundo cada vez mais complexo, baseado em tecnologia e com informações vindas a todo momento e de todos os lados. Nesse mundo tão agitado, conectado e repleto de estímulos, nossa atenção é frequentemente atacada, inclusive durante algumas atividades essenciais que precisamos realizar. A ciência já comprovou que práticas relacionadas à meditação e à atenção plena podem nos conectar com o mundo exterior, mantendo nosso interior mais relaxado, receptivo e confiante. Nesse contexto, a prática Mindfulness surge como possibilidade para melhorar a atenção, exercitar a empatia, a calma e a gestão emocional desde a infância. Além disso, é certo dizer que sua prática auxilia na redução dos níveis dos hormônios relacionados a transtornos de ansiedade e no aumento da produção de neurotransmissores ligados à sensação do bem-estar e felicidade. Assim, iniciar as crianças nesse universo as ajuda a se conectarem com si mesmas, tornando-as mais habilidosas para se adaptarem a qualquer ambiente e situações cotidianas. Transformar crianças e adolescentes em jovens emocionalmente saudáveis e preparados para a vida é a nossa missão. Instituto Vida Segura, prevenindo a ansiedade, o estresse e a depressão infantil. Para elevar-se, é preciso sair da caixa. Isto significa que para chegar aos lugares mais altos, é necessário muito mais do que foco, e sim, descobrir o seu verdadeiro propósito. Este tempo que estamos vivendo vai passar, mas já parou para pensar quem irá romper e não sofrer os impactos desta crise? Com certeza serão aqueles que solucionarão dores com competência, comprometimento e, sobretudo, com estratégia. Saiba como escalar novos patamares ainda este ano.
Fale conosco e lhe ajudaremos a descobrir e potencializar seu propósito, alcançando resultados incríveis. Venha para Eleve-me. A nossa diferença é o seu diferencial. eleveme.com.br